Bom, meus irmãos, shalom, shalom para todos. Seja bem-vindo ao grupo Desmascarando os Dogmas. Esse quem vos fala, José Nilson Yosef Nilson, um ex-participante da Igreja Assembleia de Deus de Madureira. Passei 28 anos no sistema Assembleia e Batista, 28 ao todo, 1 ano e meio na Batista, pioneira, Bacabal do Maranhão, onde começou ali os meus primeiros passos, na fé evangélica. Depois de 1 ano e meio eu saí e fui para a Assembleia de Deus. E aí entre Missão e Madureira nós estivemos ali dando ali uma contribuição dentro de um sistema religioso. E hoje estamos aqui. Eu sou um excluído. Eu recebi uma carta desligado por incompatibilidade teológica. E estamos aqui hoje para fazer jus da palavra do Eterno e manifestar a nossa gratidão a Yud He Vav He. Então o que eu posso dizer hoje? Shema Brasil, Yehová Eloheinu, Yehová Echad. Ouve Brasil, o Eterno nosso Criador é um. Tá? Oração esta repetida por Yeshua no capítulo 29, no capítulo 12 de Marcos e o verso 29. Quando Yeshua, que era um toraísta, do nome transliterado para o grego Iesu, depois com sigma ficou Jesus, depois com a criação do Jota, de Petrus, de Lahamé, Pedro, ficou ali Jesus, E ele acreditava na fé de um só Deus, um só Criador, um só Supremo. Yeshua nunca pregou uma trindade. Yeshua pregava aquilo que estava na Torá, aquilo que estava nos Navim, que os profetas, pois ele acreditava nos profetas, Ele mesmo disse no livro de Matitiyahu, capítulo 5, eu não vim para mudar a Torá, nem os Navim, para anular, a Torá, que são as mitzvot de Hakadosh Baruch Hu, santo bendito, que são as instruções do Criador, que quer dizer que todos aqueles que ouvem as instruções de Kadosh Baruch Hu, ele acerta o alvo. Ele acerta o alvo. E quem anda em ratá, quem anda em pecado, erra o alvo. Então se você, meu amigo, está andando em pecado, eu quero dizer para você, você está errando o alvo. E errar o alvo é perigoso. Errar o alvo terá com certeza consequências, não é legal. Eu quero dar aqui boas-vindas a todos que vão adentrar ao grupo, ou seja, ao canal Desmascarando os Dogmas, e agradecer pelas brachot do Eterno, pelos componentes que nós temos ali, muitas pessoas, como o Efraim, que está em Haifa, em Israel. Nós temos ali Rubens, o Silva, também, que tem dado uma grande contribuição. Silva, meu irmão, brigadão aí. Tá bom, meu Silva? Que o Eterno te abençoe aí no Paraná, Quem sabe um dia nós vamos dar uma trabalhada junto aí. Também aí quero dar um bem-vindo ao Eliarro Pinho, Tá mais um agradecimento, por ter essa equipe tão maravilhosa ali no grupo Desmascarando os Dogmas. Quem não conhece o Eliarro Pinho é o editor da Bíblia Israelita, tão conhecido no Brasil. Quem quiser adquirir a Bíblia Israelita, só nos procurar que nós vamos direcionar você para ele, ele vai direcionar você para o site da Bíblia Israelita e você estará comprando uma Bíblia potente, viu, meu irmão? Então, meu irmão, eu quero agradecer a vocês, quero agradecer a todos, mandar um abraço para todos, a minha sogrona ali em Santo Inês do Maranhão, quero mandar um abraço para meus cunhados ali em Bacabal do Maranhão, para minha tia Milra em Lago da Pedra, nós temos ali tia Joana, em Lago da Pedra, tem ali minha tia Nilda em Bacabal, minha irmã Zilma em Bacabal, Vanusa, esqueci o nome do lugar, e temos ali, depois se você ver esse vídeo, você vai digitar qual é o nome do lugar para mim, que eu esqueci. O Cláudio, tá bom? Que o Eterno abençoe vocês, meus irmãos, minha família, tá? Quero dar, se porventura o Zezinho for um dia ver essa live, quero também estar dando aí um bem-vindo a ele, tá bom? Então, meus irmãos, a farsa do nascimento virginal. Amém? Hoje se ouve, as pessoas citam Yeshayahu, Isaías capítulo 7, verso 14, para dizer que ali está falando
está profetizando para Yeshua. Yeshua, né? Eu vou deixar aqui aberto a Bíblia, algumas Bíblias aqui abertas. Tem uma Bíblia israelita, eu tenho uma pentecostal, eu tenho aqui uma na linguagem de hoje, para você entender algumas coisas. Então, nos tempos de Ahaz, nos tempos de Acaz, o rei de Yehuda, de Judá, no tempo dele, nos dias de Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, rei de Yehuda, né? Aí nós temos aí um personagem da história chamado Rezim, rei da Síria, Meler da Síria, e Peca, filho de Remalias, Meler de Israel. O Eterno chama esses dois de tições fumegantes, no contexto de Yeshayahu capítulo 7. Então eles fizeram ali uma ameaça para o rei de Judá, né? Fizeram ali uma grande ameaça, e o Eterno levanta ali o profeta Yeshayahu para consolar ali Acaz, nos tempos ali, né? O rei, o Meler de Judá, o rei de Judá, e eles estavam ali trazendo ali uma grande afronta, né? Fazendo ali uma grande afronta, uma grande ameaça. E aí nós temos a intervenção, o Eterno enviando o seu nave, o seu profeta chamado Yeshayahu, Isaías, para estar lá, para poder falar com aquele rei que estava um pouco trêmulo, né, com as ameaças dos reis ali, de Rezim, o rei da Síria, e de Peca, o rei de Israel. Infelizmente, muitos reis injustos passaram ali pela terra de Israel. Aí, nessa conversa, nós temos o seguinte, né? Então disse o Eterno a Yeshayahu: sai agora, tu e teu filho, Sear-Jezub, ao encontro de Acaz, ao fim do aqueduto da piscina superior, na entrada do campo do lavandeiro, e diz-lhe: acatela-te e aquieta-te, não tenha medo, nem te desfaleça o teu coração por causa destas dois pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim. Estou lendo no capítulo 7, verso 4. E da Síria, e do filho de Remalias, versículo 5. Uma vez que a Síria maquinou mal contra ti, com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Yehudá. Então eles tinham maquinado. Eles estavam querendo guerrear contra Acaz, né? Fizeram ali uma aliança para guerrear contra Acaz. E amedrontemo-los e demos sobre ele, tomando para nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeel. O Eterno Elohim disse assim: isto não subsistirá. Então o Eterno já estava dizendo que esse projeto era um projeto falido. Nem tampouco acontecerá. Verso 8. Pois a cabeça da Síria é Damasco e a cabeça de Damasco é Rezim. Dentro de 65 anos Efraim será quebrantado. Notem o tempo que isso aqui foi falado. Então estamos falando de uma profecia que dentro de 65 anos nós teríamos aquilo ali eliminado totalmente, certo? E deixará de ser povo, será quebrantado e deixará de ser povo. Quanto tempo? Muito antes. Quem foi o último dos profetas? Nosso Moré, Efraim e outros que eu possa errar em alguma coisa aqui, vocês podem depois me corrigirem, tá bom? Até onde eu sei, o último dos profetas foi Malaquiar. Até onde eu sei. Eu posso ser corrigido a qualquer... Por isso que eu gosto de deixar as pontas abertas, porque eu aprendo com isso. Porque às vezes eu erro e alguém pode nos dar uma correção. E sendo provado, a gente vai estar, né, com certeza acreditando nisso e passando a ensinar corretamente. O último dos profetas é Malaquias. Só de Malaquias a Yeshua são 400 anos. 400 anos. Então nós já podemos tirar Yeshua desta matemática, desse contexto, que não está falando de Yeshua. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, a cabeça de Samaria é o filho de Remalias, e se não o credes, certamente não haveis de permanecer. De novo falou o Eterno com Acaz, dizendo: pede para ti, Ayud Rebavirre teu Elohim, um sinal. O Eterno manda Ahaz pedir um sinal. E o que ele diz? Pede-o ou embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Então o Eterno incitou ele a pedir.
O Acais, porém, respondeu: não pedirei, nem porei à prova ao Eterno. Então disse Yeshayahu, olha aí, Ruach HaKodesh, o espírito de profecia, começa agora a usar Yeshayahu, né? Ouve agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigantes os homens, que ainda afadigareis. Também ao meu Criador, porque conseguinte o de Rebabirê, o Eterno, mesmo vos dará um sinal. Preste atenção, aqui está a profecia. Toda cristandade, em massa, em maioria esmagadora, pegam esse texto aqui e atribui a Yeshua, atribui a Jesus, ao Iesu, né, do grego, que aqui está falando de Yeshua. Primeiro, olha o texto aqui, nós estamos falando de quê? Que aqui está falando do tempo, no espaço de 60 e poucos anos, mais em cima eu já li aqui para vocês, toda essa história estaria terminada. Só de Malaquias a Yeshua foram 400 anos, preste atenção. Foram 400 anos. Olha só, uma jovem, Almar, a palavra jovem, uma jovem, conceberá, dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e reconhecer o bem. 14. Primeiro, lá no livro de Mateus, deixa eu ver aqui, Mateus, eu vou ler para vocês aqui, é Mateus capítulo 1, né, capítulo 1, onde está escrito a partir do verso 16, porque antes de 16, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria sua mãe desposada com José, antes de ser ajuntou então José, seu marido, a parte que eu quero chegar, dar à luz um filho e chamar o nome de Jesus. Bom, o nome dele não é Jesus, mas uma transliteração, tudo bem. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A própria palavra Yeshua, que vem do verbo Yehoshia, já quer dizer salvação, né? Salvação consiste em ouvir o profeta e atentar para os seus ensinos e colocar em prática. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por parte do Eterno, do Senhor. Aqui está Senhor. Pelo profeta que diz, eis que a virgem. Primeiro, versículo 23 de Matitiahu. Eis que a virgem. Primeiro, não é virgem, é Almar. Almar não é Betulá. O que é Almar? Para nós, toraísta, isso aqui é um texto de jardim de infância. Mas eu estou aqui falando para pessoas que não têm o mesmo conhecimento, que não têm a mesma intimidade com a palavra de Yod-Heh-Vav-Heh. Isso aqui não é palavra de Yod-Heh-Vav-Heh. Esse escrito de Matitiahu aqui não é a palavra, aqui é um relatório, alguém colocou aqui, o copista, tá? Que no Mateus, no original, os primeiros escritos, né, de Matitiahu, não existe, nem existe esse texto. O texto de Mateus, os primeiros escritos de Mateus, os textos, os manuscritos mais antigos, Matitiahu só vai em tudo que foi provado, estudado, apenas até o versículo 16. Depois do versículo 16 não existe mais Mateus. Agora, nas Bíblias nós temos aqui o versículo 23. Depois do 16 encerrou. Então tudo isto aqui foi um acréscimozinho de Roma, tá? Eis que a virgem, primeiro, a palavra Almar significa jovem e não pode ser traduzida por virgem. A palavra em hebraico para a virgem é Betulá, um esclarecimento da Bíblia de Jerusalém, a Bíblia israelita. Encontramos a mesma concorrência na Bíblia de Jerusalém. Também, a Bíblia de Jerusalém católica, né, que é uma Bíblia muito boa, ela também traduziu corretamente a palavra Almar, aqui em Yeshayahu, em Isaías capítulo 7, verso 14. Então, o que o copista fez? O que os copistas fizeram? Pegaram o escrito de Matitiahu, capítulo 1, só vai até o versículo 16. Aí eles acharam por bem colocar mais alguma coisa. E aí todo o texto que vem depois do versículo 16 não existe. Nos originais, nos manuscritos antigos não existem. Foi um acréscimo de Roma. Lembrem,
Lembre que todo o compêndio chamado Novo Testamento foi compilado pela Igreja de Roma, pela Igreja Católica. Então, isto foi acrescentado, foi inserido, foi colocado aqui, esses textos. Aí eles foram lá no Taná, mais precisamente no livro de Yeshayahu, Isaías, capítulo 7, verso 14, e aí mudaram. A palavra originalmente falada era Alma. Aí, na tradução, eles colocaram Betulá, que é virgem. Não existe isso no texto. Tudo bem. Então o copista se equivocou porque não está falando de Yeshua. Mas para as pessoas que têm o Matitiah, ou o livro de Mateus, ou todos os livros do Novo Testamento como palavra inerrante, infalível de Yud He Vav He, então as pessoas vão se perder. Vou botar aqui uma aguinha para a gente não perder lubrificar aqui a garganta. Então as pessoas têm o Novo Testamento como palavra inerrante, que é como se tivesse saído da própria boca do Eterno, e não saiu. Então isso aqui é erro do copista, tá? Erro do copista. Olha só, agora no versículo, ele comerá manteiga e mel quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Versículo 16, preste bem atenção. Pois antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, será desolada a terra dos dois Melachim, perante os quais tu temes. Meus irmãos, olha o que a palavra está dizendo. Eu quero só que você leia e entenda o que o texto do capítulo 16 mata a charada. Yeshayahu capítulo 7. Pois antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, será desolado a terra dos dois Melachim, perante dos dois reis, os quais tu temes. Então o Eterno estava dizendo para Ahaz, o Acaso, o Melech de Judá, o rei de Judá, que antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, o bem será desolado a terra dos dois reis, perante a qual ele temia. Então a profecia se cumpriu para os tempos de Yeshayahu, para os tempos do rei de Yehudá, do rei Ahaz, do rei Acaz. A profecia se cumpre ali, naqueles tempos. Aí vem um copista, colocaram dentro do livro de Mateus, acrescentaram um texto que não existia. Mateus só vai até o 16 e colocaram essa historinha, tá? Um copista romano, pagão até o tutano, porque foi lá, né, em Isaías e mudou o texto original, que era jovem, e colocou virgem. Aí o problema vai além, porque aqui eu tenho nas minhas mãos uma Bíblia pentecostal. Muita gente não sabe nem o que é pentecostal. Olha só, o comentarista da Bíblia pentecostal diz o seguinte, Isaías 7, 14, deixa eu ver aqui onde é que está. Deixa eu ler para vocês o comentarista aqui da Bíblia pentecostal. Olha só, virgem, aí ele colocou hebraico, alma, entre parênteses, até aí corretamente. Na língua original, o termo pode significar virgem. Mentira! Seu copista zumbi! Quem escreveu isso aqui não é Bíblia. Isso aqui é comentário dos zumbis de Roma, tá? Aí o comentarista da Bíblia pentecostal está dizendo aqui, na língua original. Pega uma Bíblia pentecostal que vai estar do jeito que está aqui te falando aqui, Na língua original, o termo pode significar virgem ou mulher jovem em idade de casar. Não é virgem, não. Ele disse que pode significar virgem ou mulher. Não, alma é jovem. Virgem do hebraico é betulá. Entendeu? Então um copista tendencioso. Sabe qual é o problema dessas Bíblias? O problema dessas Bíblias, os comentários são terríveis. Os próprios comentários da Bíblia, das Bíblias, levam as pessoas para uma idolatria. Aí ele diz, aqui ele já começou errado, dizendo que a palavra é uma só, e não é. Alma é jovem, virgem é betulá, tá? No hebraico muito claro, então copista errou.
a aplicação imediata desse sinal, olha só, seria uma nubente que fora virgem até a ocasião do seu casamento, antes do seu filho ter idade suficiente para distinguir entre o certo e o errado. Os reis da Síria e de Israel seriam destruídos. Olha aqui que o comentarista aqui acertou. Então estava falando daquele tempo, para aquele tempo, uma ocasião, algo que aconteceu ali, exatamente ali, no espaço de 60 e poucos anos. Só de Malaquias a Mateus são 400 anos, então não tem nada a ver com Yeshua. Aí olha só que o copista começa a escrever, ó. Pleno cumprimento desta profecia ocorreu quando Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria. Seu zumbi. O cara que comentou, que fez esse comentário da Bíblia Pentecostal aqui embaixo, é um zumbi tendencioso, malévolo de Rassatã, para levar as pessoas para uma idolatria. Aí eu fico com dó dos amados irmãos que não têm o conhecimento do hebraico, não conhecem o mínimo que seja do grego, entendeu? Aí essa zumbilândia, esses zumbis de Roma conseguem enganar, conseguem manipular essas pessoas, porque eles não têm o entendimento. A gente convida as pessoas para o hebraico, venha fazer o curso de hebraico. Tem gente que vai fazer chacota, eu moro no Brasil, eu não preciso de hebraico, eu falo português. Então continue zumbi vocês, continue na zumbilândia. E serão enganados por copistas tendenciosos e comentaristas como este aqui, da Bíblia Pentecostal, tendenciosos, sem vergonha e malévolo de Rassatã, que levam as pessoas para uma idolatria totalmente. Então tá aqui, gente, tá aqui. O texto é inexistente, a palavra está lá em Alma, a palavra está lá hebraico, Alma, que é jovem, e Betulá, que é virgem. Não esqueça, coloca aí no seu Google, se eu estou errado. Coloca aí no seu Google. Puxa o Google, digita aí, ó. Jovem no hebraico. Coloca aí, virgem no hebraico. O Google vai te informar corretamente. Por mais que você não tenha um curso de hebraico, não tenha um expert no assunto. Mas coloca no Google, o próprio Google vai te dar. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Eu vou ver aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui. Eu vou colocar aqui agora, rapidinho, fazer um test drive. Eu vou colocar aqui, jovem no hebraico. Eu errei aqui uma palavra, não deu errado. E não deu certo, né? Jovem em hebraico. Jovem em hebraico. Bom, tem uma palavra, como eu sou ruim ainda no hebraico, muita coisa que a gente tem que aprender, né? Aqui a palavra está traduzindo aqui jovem em português, jovem. Deixa eu colocar aqui rapidinho uma palavra, que eu não tenho tempo para fazer essas pesquisas aqui, senão fica muito comprido. Vamos colocar virgem, que tem hora que o Google erra também. Virgem em hebraico. Betulá. Apareceu Betulá. É o vet, ou bet, né? O Tav, o Vav, o Lamed e o Re. Eu acho que não dá para vocês ver não, né? Eu acho que dá para vocês ver não, dá? Aí. Mas vai aparecer de forma diferente. Então, Betulá, virgem no hebraico, Betulá. Tem outra palavra jovem que aparece no hebraico, que eu não compreendi muito bem. Mas, Almar, do hebraico, que é jovem, né? Jovem. Então, os copistas criaram uma confusão na mente das pessoas com esse detalhe. Se não bastasse, meus irmãos, eles terem traduzido o texto hebraico errado, de jovem para virgem,
aí nós temos esse nascimento virginal, que é uma farsa. Por que uma farsa? Porque nós temos inúmeros nascimentos aonde fala nas mitologias, aonde o Eterno não precisa, ou seja, onde os homens não precisam de um relacionamento sexual. Nós temos o tarado dos Zeus, um deus da mitologia grega. Nós temos no hinduísmo, nós temos o Krishna, que nasceu de uma virgem. Nós temos o famoso Tammuz da Bíblia. Tammuz era filho de Nimrod com Semíramis. Semíramis se engravidou e diz que simplesmente Nimrod desceu do céu, o Deus Sol, que morreu, virou o Deus Sol, e ali teve relações e engravidou ela. Começou daí a palhaçada, essa palhaçada de nascimento virginal. Aí vem o Krishna do hinduísmo, né? Também de um nascimento virginal parecido com a história de Jesus. Aí nós temos aí o Apolônio, também do nascimento virginal. Não houve nenhuma necessidade de relacionamento sexual. Nós temos aqui o Hércules, o famoso Hércules. As pessoas assistem o homem que é um semideus, o homem que é filho de Alcmena, Alcmena casada com o anfitrião. O anfitrião viajou. E aí, no período que o anfitrião estava viajando, aí veio o safado dos Zeus, o pilantra, o adúltero dos Zeus. E aí veio e engravidou Alcmena. Ela apareceu grávida. Quando o anfitrião chegou, isso está no filme, é só você ver no filme aí. Quando o anfitrião chegou, que viu a mulher dele grávida, ele não entendeu. Então houve ali uma grande complicação, é só você ver o filme. Depois que as pessoas, Hércules, é porque esse menino que está no ventre de Alcmena é filho de Zeus, é filho de um deus. Aí, para o corno velho aceitar a situação, né? Ele aceitou que era filho de um deus, na mitologia, né? Muito bem. E aí, quer saber mais? Você assiste o filme, tá bom? Então nós temos inúmeros nascimentos virginais. Aí, meu irmão, parece que agora, parece que agora o Eterno vem para a terra. O Eterno não sabe o que é o nascimento virginal. O Eterno já tem inúmeros, porque Krishna antecedeu a Yeshua. O Tammuz é muito antes de Yeshua, Nimrod, Babilônia e tudo mais, né? Nós temos aí os gregos com essa mitologia, está dentro das mitologias. Agora o Eterno olha para baixo e diz: olha, o povo aqui tá nascendo agora, a mulher virgem que está parindo menino. Rapaz, esse povo tá muito evoluído, nem eu, hein? Não, então meu filho agora tem que nascer agora de uma virgem também. Então agora parece que Deus, que o Eterno, Kadosh Baruch Hu, agora ele está aprendendo com o homem o que ele não sabe. Então o Eterno não sabe, né? O Eterno tem que aprender com o homem, porque os nascimentos virginais é muito antes de Yeshua, muito antes. Agora Yeshua tem que nascer de uma virgem. Você entendeu a farsa do nascimento virginal? Olha só, então nós temos aí o que mais? Vamos lá para entendeu o que essa Bíblia fez, o que os comentaristas dessas Bíblias. Esse foi um comentário que eu vi errado. Tem muitos outros comentários aí que eu não vou entrar no momento, né? Eu não vou entrar. Então, eu vou ler aqui. Eu vou abrir aqui Romanos, a Bíblia Pentecostal, Romanos, capítulo 1, verso 3. Capítulo 1, verso 3. Lembrem, isso aqui é português, gente. Isso aqui não é... A Bíblia não foi escrita em português. Antes que vocês detonem, né, e falem mal, a Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia foi escrita o Novo Testamento, na sua grande maior parte, quase na sua totalidade, foi escrita no grego. Aí o irmão, o achismo, se ele ver esse vídeo aqui, eu quero mandar meu alô para o achismo. O achismo, ele acha muita coisa e não prova nada, né? O achismo. Olha só, é o irmão que carinhosamente eu brinco com ele, chamo ele de achismo. Aí veio falar do nascimento virginal. O achismo, deixa eu te falar uma coisa. Tá aqui, ó. 1 verso 3. O que Paulo está dizendo? O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Segundo o quê?
carne. O texto grego em si eu vou postar para vocês embaixo nos comentários, porque no Facebook eu posso postar aqui. Eu vou postar para vocês o texto grego, originalmente de Romanos. O texto grego está dizendo assim, ó. Está dizendo que ele, rapaz, se eu ouvir aqui deixa eu ver aqui se eu consigo ver, se ainda tem aquele áudio do Eliar Rupinho. O Eliar Rupinho leu para mim no grego. E grego eu não sou muito bom, não sei nada de grego, né? Mas a gente procura a gente procura as pessoas que sabem, né? Que sabem. Se eu achar aqui, eu vou até soltar, nem pedir autorização para ele, mas eu vou soltar aqui para vocês verem a situação. Deixa eu ver se ainda tem aqui o áudio aqui, bem interessante, né? O áudio dele. Aleluia! Cadê? Eu acho que eu não tenho mais, né? Não tenho. Eu acho que eu não tenho mais aqui. Mas o texto em grego de Romanos capítulo 1, verso 3 não está dizendo apenas isto. Mas Paulo não defendeu o nascimento virginal, gente. Paulo está dizendo aqui, ó, da descendência de Davi segundo a carne. O que é isso? Então Yeshua era um descendente davídico? Era. Então isso quer dizer o quê? Que Yeshua era da descendência de Davi segundo a carne, que ele tinha nascido no texto grego originalmente. Na tradução para o português ficou assim: acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Texto grego, do espermatos, do espermatozoide. O que é isso? Iosef, ou José e Miriam, Maria, tiveram relações sexuais. E aí da semente de Iosef veio Yeshua. Por isso que ele era da descendência do Meler Davi. Se José não tivesse participado do nascimento de Yeshua, ele não poderia ser um descendente davídico. É simples assim, gente. Paulo está dizendo exatamente da descendência de Davi segundo a carne. O texto grego original, o original é grego, não é português, está dizendo que ele nasceu do espermatozoide. De quem? De José, com Maria. Relação sexual. A única forma de alguém vir ao mundo é por uma relação sexual. O Eterno não precisa copiar mitologias pagãs de Ra-Satã para que trouxesse Yeshua à terra. O Eterno não precisa aprender com o homem. O homem que tem que aprender com Yud-He-Vav-He. O Eterno não precisa aprender com ninguém. É nós que aprendemos com seus Neviim, com seus Navim, com sua palavra, a palavra que saiu da boca de Yud-He-Vav-He. Espera aí. Isso aqui não é a palavra de Deus, isso aqui é Paulo fazendo aqui um esclarecimento. E Paulo está dando a informação que ele é da descendência de Davi segundo a carne. Espera aí. Mas se Yeshua nasceu de um nascimento virginal, que o Espírito Santo, porque na mitologia católica o Espírito Santo ele é uma pessoa, que é uma mentira, não existe isso no Novo Testamento. O Espírito, Ruach HaKodesh, ele é o próprio Eterno. Mas na mitologia, ou seja, mais na teologia, por isso que eu tenho raiva de teologia. Teologia leva a pessoa para um buraco mais ainda, é cego guiando cego. Na teologia está dizendo que o Espírito é uma pessoa. De onde vem isso? Do paizinho de vocês, do pai da igreja chamado Tertuliano. Quem foi? Um que antecedeu a igreja católica, mas que tinha pensamentos cristãos, pagãos, que disse que o Espírito, a primeira pessoa a usar o termo pessoa para Ruach HaKodesh, pessoa para o Espírito do Santo, e não é. Então, meus irmãos, se Yeshua não é filho de José, se José não participou, se foi o Espírito Santo, como diz a mentirosa teologia cristã, então como é que José é da tribo de Judá, de Erudá? Como ele podia ser, como Yeshua, como Jesus pode ser da tribo de Judá, se José não teve nenhuma participação no seu nascimento?
Porque agora o Eterno está aprendendo com as mitologias. Agora os homens estão ensinando para o Eterno como é que tem que nascer, porque o Eterno não sabia. Tadinho. O Eterno agora ficou meio gagá. Tem que aprender com o homem, com a própria criação que ele criou. Não, eu vou copiar aqui os nascimentos virginais, porque o povo aqui está atualizado, gente. Olha só que tecnologia. Já tem gente nascendo de virgem aqui, rapaz. Eu vou mandar meu filho agora para nascer de uma virgem também. Eu vou escolher uma menina, uma mulher lá, e ela vai nascer de uma virgem para copiar as mitologias pagãs. Tem cabimento uma coisa dessa? Teologia de Roma, de Raçatã, Malévola, bom de zumbizada. Tantos anos, aí vem com esse negócio aqui. A minha igreja tem 110 anos de fundação. Tu pode ter 200 anos de fundação. O Eterno, o povo de Israel, é muito, muito, muito anterior às igrejas filiadas de Roma. Todas são filiadas a Roma. Toda igreja. A Assembleia de Deus tem 210 anos, 209 anos, não sei, entra entre 209 e 210. E daí? E daí que vocês têm 110 anos, 109, e daí? Yeshua, ele tem 2020 anos que ele veio ao mundo. E antes de Yeshua, o povo de Israel já acreditava em um só Yud-He, Vav-He. O povo de Israel, a religião não, porque a religião judaica nasceu depois do cativeiro babilônico. Então vem querer se engrandecer para nós, porque tem história. História de quê? História de paganismo. História de uma grande história, 100 e poucos anos de desobediência ao Eterno. História de Zumbilândia. O Eterno, meus irmãos. Qual é a tribo do Espírito Santo? Qual é a tribo do Espírito Santo? Me diga. Porque ele nasceu do Espírito Santo, da pessoa do terceiro Deus, Espírito Santo. E qual é a tribo desse Espírito Santo? Como é que Paulo está dizendo que ele é da descendência legalmente, no versículo 3, capítulo 1 de Romanos, legalmente da descendência de Davi segundo a carne? Aí vem esse bando de zumbi de Roma, com essas teologias de Raçatã, Malévola, dizendo que Jesus nasceu de uma virgem concebida pelo Espírito Santo. E o Josézão, o bestão, ficou lá. Eu vou abraçar porque o filho é meu. Ficou igual o pai do Hércules, o anfitrião. Ele nasceu de Zeus, né? Ele nasceu de Zeus, pois é. Aí ficou lá o Zé com a cara de mané. O José. Gente, acordem. Nem Paulo sustentou essa mentira de nascimento virginal. Betular, lá o texto é Almar. O texto em Mateus 1 só vai até o versículo 16, o resto foi inserção de Roma, foi inserido por Roma, bando de zumbi. Vão se converter a Yud-He, Vav-He. Estão querendo ensinar o Eterno agora como é que as coisas? Porque é isso que a mitologia quer ensinar. O Eterno não tem nada para aprender. O Eterno não tem nada para aprender com Zumbilândia, com zumbis. Não tem. Está aqui, irmãos. Então eu vou postar o texto grego embaixo nos comentários. O texto em grego de Romanos 1:3 é grego. Originalmente é grego, gente, não é português. Aí vem um monte de zumbi. Eu não preciso aprender outra língua porque eu falo português. E por acaso a Bíblia foi escrita em português? Se o texto original